Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo da Lei de Arujá, né? A lei do Estatuto dos Funcionários Públicos de Arujá, a gente vai dar continuidade aqui. Paramos no artigo 72, que fala exatamente das transferências, né? Eu vou aumentar aqui a tela para você poder ver com mais tranquilidade. Então, transferência e remoção, né? Transferência é a mudança do funcionário de um para outro cargo. Remoção é a mudança de um funcionário de uma outra para uma outra repartição ou para outro órgão, né? Então, por exemplo, professor às vezes vai fazer remoção de uma escola para outra, né? Se for outro funcionário de um local para o outro, né? Então, transferência é essa mudança de um funcionário para outro cargo, tá? Né? Então, uma outra função, certo? E remoção é a mudança do funcionário de uma para outra repartição. A transferência far-se-á a pedido do funcionário, atendida a conveniência do serviço, ex officio, né? Que significa no interesse da administração, e a transferência só se efetivará respeitada sempre a habilitação do funcionário para as funções do cargo, tá? Lembrando, né, que desde a Constituição de 1988, você não pode ter uma mudança de cargo, né? Assim, você não pode entrar na prefeitura como técnico e virar engenheiro, não pode mais isso, só através de concurso. Então, às vezes, né, há alguma necessidade ali, já vi, por exemplo, em prefeituras, tem um professor de biologia que tem uma especialização em questões ambientais, e aí a Secretaria do Meio Ambiente precisa de um profissional com essa habilidade, e aí é feito isso, tá? Parágrafo único, né? A transferência para o cargo de carreira ou para o cargo isolado só poderá ser feita no mês seguinte ao processamento das promoções. O funcionário poderá ser transferido de uma para outra carreira, de um cargo isolado de provimento efetivo para outro de carreira, de um cargo de carreira para outro isolado em provimento efetivo e de um cargo isolado de provimento efetivo para de outro da mesma natureza, né? Poucas vezes as bancas cobram isso em prova, aliás, muito raramente, né? Então, assim, talvez o que possa cair aqui seja a questão do item 3, né? Que a transferência só poderá ser feita a pedido escrito do funcionário, e as condições indispensáveis para a transferência no artigo 75, né? Para o previsto no item 1 e 2 do artigo anterior, parecer do diretor ao qual esteja subordinado e a satisfação das condições de habilitação para o cargo. Para os cargos, para os previstos nos itens 3 e 4, a satisfação para o provimento do cargo pretendido. E a transferência ex officio, né, aquela que a própria prefeitura faz, só pode ser feita para cargo de igual remuneração. O interstício para a transferência é de 365 dias, isso aí pode até aparecer quando pergunta, tá? A remoção se processará a pedido do funcionário ou ex officio, né? Só poderá ser feita de um para outro departamento e de um ou outro órgão de departamento, tá? Então, às vezes, né, você, por exemplo, o técnico administrativo, ele pode atuar em vários departamentos. Então, muitas vezes um departamento está precisando, a prefeitura faz uma transferência ex officio, né? A remoção prevista no item 1 será feita mediante decreto do prefeito ou ato do presidente da Câmara, ouvidos os diretores dos departamentos, previsto no item 2, mediante diretor do departamento. A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada departamento, né? Porque cada departamento tem um número de pessoas ali, salvo caso de interesse de serviço, procedendo-se então a competente relotação, né? Aqui a lei ficou mal escrita aqui, dentro de 30 dias, tá? Então, às vezes você tem uma demanda gigante em algum setor, por exemplo, você está fazendo aí um cadastro social e requer ali mais servidores, então pode ser feito isso, mesmo que de forma
assim vamos dizer, temporária, né? A transferência e a remoção por permuta serão processadas a pedido de escrito de ambos, né? De ambos os interessados. Então, os dois têm que pedir e fazer essa permuta, né? Às vezes você está numa escola e outro está numa outra escola. Só que você mora perto da escola do seu amigo e ele mora perto da sua escola. Então, é interesse de vocês trocarem. Vocês são da mesma função, mesmo grupo, né? Mesma, por exemplo, PEB 1, então pode ser trocado sim, desde que a administração permita, né? Reintegração, capítulo 5. A reintegração decorrerá de decisão administrativa ou judiciária transitada em julgado. É o reingresso no serviço público com ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamentos e vantagens atinentes ao cargo. Esse é um tema que costuma cair bastante. Reintegração. Você foi exonerado, demitido, melhor dizendo, e aí você entrou na justiça para ser reintegrado, né? Porque você achou injusto, ou você entrou também com recurso administrativo na própria prefeitura. Enfim, a justiça determinou que você tem que voltar, que era uma perseguição. É reintegrado no serviço público com direito, né, a todos os proventos que você deixou de receber, certo? A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, artigo 81. Se este houver sido transformado, a reintegração se dará no cargo resultante da transformação. Se houver sido extinto, será designado para o cargo anteriormente equivalente ao anteriormente ocupado, atendida a habilitação profissional. Às vezes, houve a reintegração e aquele seu cargo deixou de existir, né? Então, vou dar um exemplo aqui, porteiro, né? Então, tinha lá porteiro na prefeitura, e mandaram o cara embora. Aí, quando ele voltou, esse cargo de porteiro já tinha sido extinto. Aí ele vai ser realocado aí num cargo, num outro cargo. Reintegrado judicialmente o funcionário, quem lhe houver ocupado o lugar será destituído de plano ou reconduzido ao cargo anterior sem direito à indenização. O funcionário será submetido à inspeção médica e aposentado quando incapaz. É muito comum a justiça dar ganho de causa por pedido de reintegração. A voz ainda está em recuperação, né? Readmissão. Readmissão é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado reingresse no serviço público sem direito a ressarcimento de prejuízo. Olha aqui a banca fazendo pergunta para você. Reintegração é quando você volta com todos os ressarcimentos de prejuízos, tá? A readmissão não. A readmissão você volta, mas sem ressarcimento, tá? Parágrafo 1. Readmitido contará tempo de serviço público anterior para efeito de disponibilidade e aposentadoria. Parágrafo 2. A readmissão dependerá da prova de capacidade mediante inspeção médica. A readmissão deverá ser feita em cargo inicial de carreira ou cargo isolado de provimento de efeito compatíveis com a habilitação profissional do admitido. Parágrafo único. Far-se-á preferência à readmissão no cargo anteriormente ocupado ou em outro de atribuições análogas e de vencimentos ou remuneração equivalente, tá? Então tem uma diferença entre reintegração e readmissão, que é reintegração, você volta, né? Rei, lembra? Rei, você volta que nem rei, ganhando tudo que você deixou de receber, né? Ou seja, você vai receber uma bolada, se dependendo do tempo. E a readmissão não, né? A readmissão você volta, mas sem o direito de ressarcimento aos prejuízos. E o capítulo 7 traz a reversão. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após verificação que não substituem os motivos determinados da aposentadoria. A reversão far-se-á-se a pedido ou ex officio. Pode, né, o servidor falar, olha, me aposentaram, né, ali por, sei lá, invalidez, mas na verdade eu estou bem e tal, quero retornar, né? Ou mesmo a administração verificou lá dentro do processo de aposentadoria algum problema e que o funcionário não deveria ter sido aposentado, tá? Então, aí se faz a reversão.
Parágrafo 2. O aposentado não poderá reverter a atividade se contar com mais de 60 anos de idade. Aí não pode fazer mais a reversão, né? A reversão dependerá da prova de capacidade médica mediante inspeção médica. Aí você fala assim, mas por que uma pessoa aposentada volta? Por exemplo, se ela foi aposentada por invalidez, isso traz alguns prejuízos, né, nos proventos ali, de repente ela não tinha o tempo, então os proventos dela não serão integrais, enfim. E aí a pessoa também fica impedida de trabalhar em qualquer outro lugar, porque se ela aposentou por invalidez, ela não pode, por exemplo, fazer outro concurso público, né? Artigo 87. A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo. Parágrafo único. A reversão ex officio, lembrando, né, que ex officio é a pedido da administração, não poderá ter lugar em cargo de vencimento de remuneração inferior ao provento da inatividade. Então, muito importante isso, não pode voltar ganhando menos, tá? Não. A reversão dará direito para fins de aposentadoria e disponibilidade à contagem do tempo em que o funcionário esteve aposentado, né? Aproveitamento, que a lei aqui escreveu errado, né? Aproveitamento, sei lá o que escrever, né? Aproveitamento é o reingresso do serviço do servidor público e disponibilidade. Como é que é isso, professor? É assim, vamos supor que você tem lá uma região que tem muitas escolas e de repente aquela região era uma região de ocupação e tal, e todo mundo dali foi removido para um conjunto habitacional em outro lugar, e aí aquela escola teve que fechar. Aqueles professores ficaram ali, né, perderam a sua lotação, seu coisa, então eles vão ficar o quê? Em disponibilidade, né? Em disponibilidade. E aí eles podem depois ser aproveitados tendo essa necessidade, né? Artigo 90. Será obrigatório o aproveitamento do funcionário estável em cargo de natureza e vencimentos ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. Extinto o cargo do funcionário estável, ficará em disponibilidade remunerada com vencimentos integrais até o seu obrigatório aproveitamento em cargo equivalente. Parágrafo único. O aproveitamento dependerá de capacidade mediante inspeção médica. Artigo 92. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público. Artigo 93. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o funcionário não tomar posse no prazo de 30 dias contado da data do recebimento de aviso pessoal, salvo, né, aqui saiu errado também, de doença comprovada em inspeção médica, né? A lei aqui tá cheio de errinhos, né, de digitação. Isso porque eu estou pegando do site, né? Então, olha só, tem que tomar posse no prazo de 30 dias, é importante saber essa questão, esse tempo aí, né? Readaptação, ó, também cai demais, hein? Readaptação é investidura em função mais compatível com a capacidade do funcionário e dependerá sempre de inspeção médica. Professor, tem muito professor readaptado. O professor não tem mais condições de estar na sala de aula, ele é readaptado para outra função, né? Artigo 95, importante, a readaptação não acarretará decesso e nem aumento de vencimentos e será feito mediante transferência. Então, um dos casos aí de transferências é o caso de readaptação, né? Então, o professor não tem mais condição de dar aulas, ele é readaptado em outro cargo. Substituição. Artigo 96. Haverá substituição no impedimento de cargo isolado de provimento efetivo em comissão e de função gratificada. A substituição será automática e dependerá de ato da autoridade municipal. A substituição automática será gratuita, quando, porém, exceder 30 dias, será remunerada por todo o período. Então, se você vai substituir alguém ali 15 dias, não tem uma remuneração. Mas passou disso, né, passou de 30 dias, aí sim a pessoa começa a receber. A substituição dependerá de ato de autoridade competente para nomear ou designar. O substituto perderá durante o tempo de substituição os vencimentos ou remuneração do cargo de que for
ocupante efetivo, salvo no caso de função gratificada e opção, né? Então, normalmente, quando você substitui para algo superior, né? Então, um cargo ali de chefia, enfim, que você vai substituir alguém, aí, claro, você vai receber a remuneração. Existem alguns cargos que você tem opção de ficar com a sua remuneração ou a remuneração do cargo de função gratificada, tá? Vacância, né? Isso aqui é o que gera vaga para os concursos, né? Ou seja, gera vaga para o poder público municipal chamar os candidatos. Artigo 98. Vacância é o estado de cargo público que não tem titular. Quando ocorre a vacância? Aqui, 99, exoneração. Estou eu trabalhando lá, arrumei outro emprego, pedi exoneração, abri um cargo, posso chamar do concurso. Demissão, também. Promoção, também. Transferência, né? Caso lá, readaptou, foi para outra função, abriu vaga. Disponibilidade, também, né? Aposentadoria, também. Posse outro cargo, sim. Falecimento. Tudo isso aqui gera vagas, né? Vagas para o poder público. Dar-se-á exoneração a pedido. Então, eu posso ir lá e pedir, passei em outro concurso e tal, né? Isso já aconteceu comigo, por exemplo, em Barueri. Eu passei, mas aí eu tinha um problema de horário, né? Estava pesado também toda noite e acabou que quando foi atribuir de novo as aulas, eu não consegui pegar a aula no horário que eu queria, que era noturno, aí eu fui lá e pedi minha exoneração, né? Então, a exoneração a pedido. Ex officio, tá? É quando a administração exonera. Por exemplo, não passou no estágio probatório de 3 anos, certo? Aí é exonerado. Ex officio, quando se tratar em cargo de comissão, né? Então, por exemplo, secretário, diretor de departamento, são todos cargos em comissão, o prefeito pode nomear e tirar a hora que ele quiser. Quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Então, a pessoa não conseguiu ali fazer o estágio probatório e foi exonerada. Demissão, gente, aplica-se com penalidade. Pode cair como questão, sim, ele perguntar a diferença ali de exoneração e demissão. Exoneração é a pedido, é quando você não passa no estágio probatório, é algo que não tem caráter punitivo. Exoneração. Demissão tem caráter punitivo, tá? Demissão já é uma penalidade, é algo que você fez lá e aí você foi demitido, certo? Tempo de serviço, gente, eu nem vou comentar muito aqui sobre essa questão, mas assim, sempre o número de dias será convertido em anos, né? Então, o ano sempre 365 dias, tá? Não, né? É sempre, porque a gente tem o ano bissexto, né? Mas aqui é sempre 365 dias. Feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano. Então, se você trabalhou 182 dias, isso não conta um ano, tá? Se passar de 182, conta como se fosse um ano, entenderam? Por exemplo, para efeito de aposentadoria. Você já está com 184 dias, vou aposentar, esse 184 que está ali vai contar como mais um ano, tá? Para efeito de aposentadoria aqui, certo? Será considerado, isso aqui cai, hein? Efetivo exercício em virtude de férias. Então, quando você está de férias, você está em efetivo exercício, conta para aposentadoria, para tudo. Casamento, né? Porque você tem o direito de afastamento de 8 dias quando você casa. Luto de 8 dias por falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmãos e sogros. Luto de até 2 dias por falecimento de tios e cunhados. Veja que quanto mais próximo, né, aqui, maior o tempo, tá? Então, esposa, marido, né, filhos, pai, mãe, né, os ascendentes, os pais, pai, mãe, o descendente, os filhos, né, irmão, sogro,
né? Então, 8 dias. Isso tem que lembrar porque as bancas gostam de cobrar. Luto, até 2 dias por tio e cunhado. Exercício em outro cargo municipal, de provimento em comissão. Então, por exemplo, eu conheço aqui na região da Baixada, o prefeito de Santos, ele é funcionário de Cubatão. Então, esse tempo que ele está prefeito de Santos está contando para o cargo dele, né, para efeitos de aposentadoria, efetivo exercício, porque ele está em cargo de provimento. Aqui, no caso, nem é em comissão, né, ele já foi secretário também, mas nem nesse caso, como prefeito, é um cargo eletivo, também conta. Tá? Convocação para o serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios, desempenho de função legislativo, estadual, municipal, licença especial, aqui é quando é eleito deputado, senador, né? Licença a funcionário gestante, o funcionário acidentado de serviço ou atacado doença profissional, enumeradas no artigo 69, missão de estudos no estrangeiro ou território nacional, quando o afastamento tiver sido expressamente autorizado pela autoridade municipal. Vou dar outro exemplo concreto aqui disso. Um atleta olímpico que seja funcionário público. E aí ele vai competir na Olimpíada, né? Então é uma missão, certo? Pode ser também, tá? Afastamento obrigatório por lei em virtude de candidatura ao cargo eletivo. Candidato a vereador, ele é afastado, né? E aí isso conta como efetivo exercício. O exercício de cargos e funções de chefia ou direção em serviço da União, Estado, Distrito, territórios e municípios, o caso que eu falei, e de suas autarquias públicas, né? Sociedade de economia mista, tá? Tudo isso conta para efeitos de efetivo exercício, tá? Então, é importante você saber isso. Não vou falar muito aqui de aposentadoria, porque é um tema que não costuma cair muito nessas provas de professor, e aqui dá estabilidade, né? E aqui, gente, são estáveis, depois de 2 anos, os funcionários nomeados por concurso. Na verdade, a lei de Arujá, ela tem vários pontos que precisam ser atualizados. Professor, mas você não está falando assim? Estou falando da lei atualizada. O problema é que o município, os legisladores, não ainda alteraram a lei, porque a Constituição já estabelece 3 anos, né, para você ficar estável. Então, o estágio probatório é de 3 anos. Professor, se cair no concurso essa pergunta, olha, é assim, eita, derrubei o celular aqui. Olha, é assim, se perguntar de acordo com o artigo 106 e tiver essa alternativa depois de 2 anos, a banca vai arrumar dor de cabeça, porque vai dar muito recurso, né? Mas se eu tivesse lá na prova, eu respondia isso, respondia de acordo com o artigo 106, de acordo com a pergunta, né? Porque até não tem um espaço, mas certamente vai ter chuva de recursos com relação a isso, tá? Por quê? Porque sempre dá polêmica, né? Os atuais funcionários da administração pública, municipal, centralizada ou autárquica completaram pelo menos 5 anos de serviço na data da promulgação dessa lei, tá? Então, sempre uma polêmica quando o estatuto acaba não se atualizando, né? Mas, enfim, tá? O funcionário perderá o cargo quando estava em virtude de sentença judiciária ou mediante processo administrativo e que se tenha lhe assegurado ampla defesa. O princípio da ampla defesa é um princípio administrativo, está em todas as leis, né? Quando o estágio probatório só será demitido do cargo após a observância do artigo 18 e parágrafos desse estatuto ou mediante inquérito administrativo, quando esse se impuser antes de concluído o estágio, ressalvado sempre o direito de defesa do interessado. Então, muita gente fica preocupada, professor, e se perguntar, e se não perguntar? Se perguntar, você olha lá, se tiver 2 e 3, a banca vai arrumar problema, né? Mas, normalmente, a banca, já sabendo disso, ela nem coloca esse tipo de questão para não dar polêmica. Férias, né? Férias é o período de descanso anual do funcionalismo público municipal, né? O funcionário gozará obrigatoriamente de 30 dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pela seção pessoal repartição competente, ouvido o diretor do respectivo
departamento a que pertence o funcionário. Caberá ao diretor, né, providenciar no mês de dezembro a escala de férias para o ano seguinte, que poderá alterar de acordo com a conveniência do serviço. Parágrafo 2. É proibido legar em conta em conta de férias qualquer falta ao serviço. O que é isso? Vou faltar. Desconta lá nas minhas férias. Não pode, né, gente? Não pode. Somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o funcionário, né? Deveria ser adquirirá, né? Mas, vamos lá. O funcionário direito às férias. O período de férias será reduzido para 20 dias úteis se o servidor no exercício anterior tiver mais de 8 faltas abonadas. Então, 8 faltas abonadas, ele já tem aí 20 dias úteis. Consideradas em conjunto 5 não comparecimentos correspondentes às faltas injustificadas ou licenças previstas no item 2, 5 e 7 do artigo 114, a acumulação de férias só poderá ser permitida pelo máximo de 2 anos, tá? Então, você não pode acumular 3 férias. Presta bem atenção nesse dado, porque é importante. Assim mesmo, dependendo de imperiosa necessidade do serviço. Ao entrar em gozo de férias, o funcionário terá direito a perceber adiantadamente os seus vencimentos. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao diretor ou à seção o seu endereço atual, né? E aqui as licenças. Então vamos lá. Conceder-se licença para o funcionário para tratamento de saúde por motivo de doença em pessoa da família, a gestante previsto no artigo 133, para serviço militar obrigatório, para o trato de interesse particular, em caráter especial como prêmio de assiduidade, para o desempenho de mandato eletivo, né? No caso, já citei aqui um exemplo, funcionária casada no previsto artigo 150 desse estatuto. Ao funcionário interino não se concederá nessa qualidade licença para trato de interesse particular em caráter especial. Então, quando você está no período de estágio probatório, você não tem direito a alguns tipos de licença, né? A não ser a licença gestante, tratamento de saúde, né? Mas, por exemplo, interesse particular, você não pode, né? Não pode tirar licença, esse tipo de licença no estágio probatório, tá? A licença que depender de inspeção médica será concedida pelo prazo indicado no laudo atestado, artigo 116. Findo o prazo, haverá nova inspeção médica e o laudo atestado concluirá pela volta do serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício, ressalvado o disposto no parágrafo 118 desse estatuto. A licença pode ser prorrogada ex officio ou a pedido, tá? Tanto a administração pedir ou mesmo o funcionário, né? O pedido pode ser apresentado antes do fim do prazo da licença, se indeferido, contar-se-á como licença o período compreendido entre a data do término e a de conhecimento oficial do despacho, né? Enquanto está tramitando o processo ali, considera-se, né, como ali esse período como licença ainda, tá? A licença concedida dentro de 60 dias contados ao término da anterior será considerada como prorrogação. O que é isso, professor? Às vezes você tira uma licença de 30 dias, passou 15 dias, você tirou uma outra de 30. Então, eles consideram isso como uma sem interrupção, tá? O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 2 anos, salvo nos casos previstos do item 4 do artigo 114 e nos casos de moléstias previstas no artigo 130 desse estatuto, né? Então, prazo máximo de licença, 2 anos. Aconteceu alguma coisa, pode ser, por exemplo, que o funcionário seja, inclusive, avaliado para aposentadoria por invalidez, caso, né, não esteja nas moléstias previstas no 130 ou nos casos previstos do artigo 114. Expirado o prazo do artigo anterior, o funcionário será submetido a nova inspeção médica e aposentado se for julgado inválido para o serviço público em geral,
Acabei de falar isso, né? Na hipótese desse artigo, o tempo necessário à inspeção médica será considerado como prorrogação. Contar-se-á como efetivo exercício o tempo em que o funcionário estiver licenciado, exceto para o caso previsto no item 5 do artigo 114. O funcionário em gozo comunicará à autoridade municipal o local onde pode ser encontrado. As licenças por qualquer tempo somente poderão ser concedidas pela autoridade municipal. Licença para tratamento de saúde, né? A licença para tratamento de saúde será pedido ex officio. Pode a administração pedir para o funcionário se afastar? Sim, a administração, percebendo que o funcionário está muito ruim e tal, pode ali pedir, né? Num outro caso, é indispensável a inspeção médica, que deverá se realizar sempre que necessário na residência do funcionário, né? Para a licença até 60 dias, a inspeção deverá ser feita por médico oficial e, quando não for possível, desde que com prévio assentimento da autoridade municipal, atestado passado por médico particular. Redação desse texto é horrível, né? Muitos erros, realmente. A licença superior a 60 dias, a critério da autoridade municipal, dependerá de inspeção por junta médica, composta de facultativos pertencentes ao quadro do funcionalismo municipal, ou especialistas designados por esse, ou ainda por médicos previamente designados pela autoridade municipal, né? Será punido disciplinarmente o funcionário que se recusar à inspeção médica. Então, você não tem direito, né, de se recusar à inspeção médica, tá? Então, isso é muito importante, ó. Artigo 130 aqui, a licença ao funcionário atacado de tuberculose ativa, alienação mental, neoplastia maligna, cegueira, lepra, paralisia, cardiopatia grave, será concedida quando a inspeção médica não concluir pela necessidade imediata da aposentadoria, né? Será integral os vencimentos ou remuneração do funcionário licenciado por saúde, atacado de doença profissional ou moléstias indicadas no artigo anterior. Quando eu pulo algum artigo, gente, é porque dificilmente vai cair, é só para ali dar a redação da lei, né? Olha aqui, ó, o funcionário poderá obter licença por motivo de doença em pessoas ascendente, né? O cônjuge, provando, porém, ser dispensável sua assistência pessoal e permanente, e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, motivo de doença de pessoa em família. Provar-se-á a doença mediante inspeção médica. A licença que traga esse artigo se dará com 2/3 dos vencimentos ou remuneração até o prazo de 1 ano. Então, por exemplo, se eu me afastar para ajudar a minha mãe e provar que eu sou indispensável para isso, eu vou ficar 1 ano afastado recebendo 2/3 da minha remuneração, tá? Licença gestante, né? A funcionária gestante será concedida mediante inspeção médica, licença por 4 meses com vencimentos ou remuneração integrais, né? Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do 8º mês de gestação. Olha, aqui também, né, polêmica aqui, que normalmente no serviço público são 6 meses, né? Aqui está 4 meses. Isso aí não existe uma regra geral, mas está aqui, né? Normalmente os municípios dão 180 dias, aqui ainda consta com 4 meses, tá? Licença para o serviço militar, não vou comentar porque é uma coisa bastante rara de acontecer, né? E normalmente não cai. Agora, a licença para o trato de interesse particular, essa sim. Artigo 136. Depois de 2 anos de efetivo exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimentos ou remuneração para tratar de interesse particular por prazo não superior a 2 anos. Então é importante, durante 2 anos você pode pegar uma licença ali para tratamento, para algum interesse particular. Então, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um estudo, né? Vou viajar, enfim, né? Você tem esses 2 anos aí de afastamento, sem remuneração, né? Sem remuneração, tá?
E aí a licença será negada quando o afastamento do funcionário for inconveniente. De repente a administração está precisando, não pode te afastar. E o funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Não será concedida licença para tratar de interesse particular ao funcionário nomeado, removido ou transferido antes de assumir o exercício. Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 2 anos da terminação da anterior, né? Então, precisa passar 2 anos, você voltar a ter mais 2 anos de trabalho para você poder pedir uma nova licença de 2 anos, certo? O funcionário poderá a qualquer tempo reassumir o exercício, desistindo da licença. Você começou a fazer o mestrado, não gostou, né? Vou voltar a trabalhar. E aí você pode pedir, tá? Concedida a licença, esta não mais poderá ser cassada pela autoridade municipal. Uma vez dada, ela não pode ser retirada, tá? Licença especial, artigo 141. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o funcionário gozará de licença especial de 90 dias. Muita gente chama de licença prêmio, né? Aqui a lei de Arujá chama de licença especial, com todos os direitos e vantagens do cargo efetivo, uma vez requerida. No cômputo do tempo de serviço público efetivo serão observadas as seguintes normas, né? Entende-se como tempo de serviço público efetivo o que tenha prestado encargo ou função ininterruptamente ou em órgão da administração direta ou autarca. Ou seja, você não pode ter faltas, grandes licenças, senão você não consegue a sua licença especial, que são esses 90 dias, né? E aqui novamente repete, o que é efetivo exercício? Férias, casamento, luto, exercício em outros cargos municipais de comissão, convocação para o serviço militar, júri, desempenho em função legislativa, federal, estadual, municipal, licença especial, licença gestante, né? Tudo isso, missão de estudos, a gente já viu, né? São efetivo exercício, afastamento em virtude de candidatura, é tudo afastamento. Agora, aquele lá de 2 anos, licença particular, não remunerada, conta? Não, aí não conta, né? Não conta, tá? Então, só essas que estão listadas aqui, ó. Então, é preciso, né, ter que também, para você conquistar essa licença, você já precisa ter passado o estágio probatório, certo? E você não vai conseguir essa licença a cada quinquênio se você sofreu alguma pena de suspensão, se você faltou ao serviço por mais de 6 dias sem justificativa, se você tiver gozado a licença, se você teve uma licença de saúde no prazo de 180 dias consecutivos ou não, pede a licença, mesmo por saúde, sim, por motivo de doença em pessoa da família por prazo de 120 dias, então se você afastar por 1 ano por tipo de doença de família, você também não. Para o trato de interesse particular, por motivo de afastamento do cônjuge quando funcionário militar por 90 dias, porque a lei prevê que se você é casado com militar e for transferido para outro lugar, você pode pedir um afastamento, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Então, isso tira também a tua licença, né? A pedido do funcionário, a licença especial poderá ser gozada em 3 parcelas, não inferiores a 30 dias. Então, você pode programar a sua licença especial, por exemplo, uma para fevereiro, uma para agosto, uma para novembro, dividir ela em 3 parcelas, né? E não inferiores. Ou você pode tirar os 90 direto, tá? Ou 45, não pode ser de 15, por exemplo. Eu vou tirar 15 no mês de fevereiro, e depois 15 no mês de outubro. Tem município que permite parcelar em 15. Aqui, só mínimo 30. Aí, 3 parcelas de 30, 90 dias. Posso tirar em 2 de 45? Pode, tá? Não inferiores a 30. Então, fique bem atento nesse dado aí, você vai ouvir minha voz falando isso, né? Licença especial 90 dias e ela pode ser gozada em 3 parcelas não inferiores a 30 dias, né? Poderá, tá?
É facultado à autoridade municipal, tendo em vista as razões de ordem pública devidamente fundamentada, determinar dentro dos 12 meses seguintes ao pedido de apuração do direito a data do início do gozo da licença especial e no seu todo em parte conforme o requerido. Tá? O funcionário guardará em exercício a concessão da licença. Você pede, né, e tem que esperar. Ao entrar em gozo de licença especial, o funcionário terá direito a receber antecipadamente os vencimentos correspondentes ao tempo da licença. Então, você antecipa os salários, né? A licença especial, se assim optar quando o funcionário, mediante requerimento, poderá ser convertida em dinheiro. Então, aqui a lei prevê, os municípios estão tirando isso, tá? Mas prevê você poder vender, né, essas licenças. Então, em vez de você tirar, você receber e continuar trabalhando, tá? A opção feita na forma desse artigo poderá se referir a período total, a 2/3 e a 1/3 da licença. Você pode vender tudo, pode vender 60 dias, pode vender 30 dias, né? 2/3 e 1/3. Para efeito de cálculo da conversão, serão considerados os vencimentos referentes ao cargo da função que estiver no ato do pagamento. Na conversão, incluirão todas as vantagens pessoais ou cargo e função. E para efeito de aposentadoria e adicional de tempo de serviço, será contado em dobro o tempo de licença especial que o funcionário não houver gozado. É outro termo que também a reforma da Previdência já derrubou esse negócio de contar em dobro, né? Mas está aqui ainda, é por isso que eu falo, é uma lei que precisa ser atualizada ali pela Câmara, né? Para ela entrar em consonância com as outras leis, tá? Por isso que eu acho que esse tema nem vai cair. Nós vamos dar uma paradinha aqui para você dar uma descansada, né? Artigo 150, tá? Aí a gente vai terminar aqui o nosso estudo sobre o regimento. Sempre eu falo, é importante você anotar os principais números, dados que costumam cair bastante. Tá bom, gente? Até um próximo vídeo.